Meu nome é Fernando e apresentarei o livro Os Meninos que Enganavam Nazistas, baseado na história real e autobiográfica do autor Joseph Joffo, nascido na França em 1931. A história tem início na França, em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, época em que os nazistas, comandados por Hitler, perseguiram e mataram inúmeros judeus. Mais de 6 milhões de pessoas foram mortas. Os personagens principais são Joseph, que tinha 10 anos, autor e narrador da história. Maurice, irmão de Joseph, tinha 12 anos. É aquele que arrisca para proteger o irmão a qualquer custo. Roman, o patriarca da família Joffo, era barbeiro e orgulhava-se de ser judeu. Anna, mãe dos meninos, era violinista e acreditava que os meninos se sairiam bem. Henry e Albert são os irmãos mais velhos que trabalhavam com o pai. Rosette, irmã casada, e os oficiais nazistas. A história tem início com os irmãos Joseph e Maurice brincando com suas bolinhas de gude. Joseph perde todas as bolinhas, mas seu irmão devolve a sua favorita. Em seguida, os meninos vão para o salão de cabeleireiro do pai. E ao verem dois soldados nazistas, ficam na frente da placa que identifica o local como judeu. Os soldados entram, cortam o cabelo, falam mal dos judeus e só depois são informados que todos no local são judeus. Todos ficam tensos e os soldados vão embora. Na manhã seguinte, os meninos receberam seus casacos, com uma estrela amarela bordada, identificando-os como judeus. Algumas crianças na escola causaram problemas ao ver a estrela, provocando uma briga. Zerati, o amigo de Joseph, pede para trocar a estrela por um saco de bolinhas de gude e fica feliz com a troca. Joseph e Maurice chegam machucados em casa e contam o que aconteceu. Roman conta para os meninos como foi sua infância, fugindo dos russos, e em seguida diz que Henry e Albert fugiram para a Zona Livre, e que os dois teriam que partir aquela noite. Eles nunca deveriam dizer que eram judeus, e bateu no rosto de Joseph para testar o menino. Os meninos vão para a estação de trem, embarcam, comem um lanche e adormecem. Soldados alemães entram no trem e começam a pedir os documentos. Graças à ajuda de um padre, Joseph e Maurice enganam os soldados alemães e seguem para a rodoviária. Ao chegar em Hagetmau, eles encontram o passador para levá-los à área livre. Maurice passou a noite trabalhando e prosseguiram a viagem. Joseph, com o pé ferido, consegue uma carona com um conde, que fala sobre liberdade, igualdade e fraternidade. Joseph e Maurice veem o mar pela primeira vez, andam de barco e vão até a estação comprar passagens para Melton, onde finalmente se encontram com os irmãos. Em seguida, descobrem que os pais foram detidos e que Henry está tentando libertá-los. Roman e Anna são libertados e vão para Nice, uma cidade praiana, seguidos pelos filhos. Hitler aumenta a caçada aos judeus. Joseph e Maurice são enviados para um acampamento, onde ficam seguros. Lá combinaram uma história para provar que não são judeus. Conhecem Ferdinand, o entregador de mantimentos. Vão para Nice com ele e são capturados pelos nazistas. Ferdinand admite ser judeu e é morto. Após o interrogatório, Joseph e Maurice são levados ao médico, que ao examiná-los afirma que eles não são judeus. Alguns dias depois, Maurice é solto para buscar as certidões de batismo católico. O padre que os ajudou consegue os documentos, mas os alemães não aceitam e só libertam os meninos com a presença do padre e um teste onde eles têm a chance de escapar, mas não o fazem. Após saber que o pai foi capturado e que a mãe fugiu, Joseph e Maurice partem novamente. No caminho, a temperatura cai e eles entram em uma loja onde conseguem comprar 2 cachecóis e um local para passar a noite. Na manhã seguinte, seguem para a casa de Rosette, sua irmã mais velha, que mora com o marido. Lá os meninos comem, ganham casacos de lã e partem ao anoitecer, pois existia um delator no vilarejo. Eles vão ao encontro dos irmãos, Henry e Albert. Joseph e Maurice chegam a um novo vilarejo, onde falsificam cupons de ração para ganhar dinheiro. Logo, Maurice vai trabalhar em um hotel, onde ajuda a resistência, e Joseph vai trabalhar na livraria da família Manselier, que era a favor de Hitler e odiava os judeus. A esposa Marcelle nada tinha de interessante, mas a filha Françoise, de 14 anos, foi o primeiro amor de Joseph, que estava com 12. Joseph estava no hotel onde Maurice trabalhava e foi encarregado de levar um envelope para o Sr. Dean. Essa foi sua primeira e última contribuição à resistência. Uma semana depois, os alemães foram derrotados
E Joseph salvou a família Mancilier, falando que eles sabiam que ele era judeu. A França estava livre. Joseph deixa a livraria e volta para Paris em um trem lotado. Enquanto isso, Maurice vai de carro. Em Paris, Joseph avista o Salão Joffo. Vê seus irmãos, sua mãe e nada do pai. Olha seu reflexo na vitrine e percebe o quanto cresceu. O livro foi adaptado ao cinema. Alguns detalhes deixados de lado, mas a essência foi conservada. Com certeza, a melhor cena foi quando Maurice diz ao seu irmão Joseph que o carregará até o fim do mundo se fosse preciso. A trajetória da família Joffo me fez pensar que, mesmo diante das maiores atrocidades, ainda existe bondade no ser humano e que existem pessoas que se importam e ajudam mesmo correndo riscos.